Precisamos falar sobre as falsas acusações. Isso está se tornando perigoso, está ocasionando cancelamentos de homens em seus empregos, em suas atividades. Está causando danos financeiros, psicológicos, e essas falsas acusadoras estão escapando impunes. Enquanto não começarem a punir exemplarmente as falsas acusações, elas tendem a aumentar. É por isso que as feministas e todo o seu aparato de apoio está contra-atacando, pois eles perceberam que a narrativa está sendo desconstruída. Nota-se, e eu já falei aqui há alguns meses, que na medida que nós desconstruímos essa narrativa feminista, parece que há uma mobilização maior em massa para sufocar essa desconstrução, apelando simplesmente para o seguinte: se a mulher falou, só pode ser verdade. Não é porque eu acho que alguém é culpado, isso significa que ele seja. Eu posso odiar determinada pessoa, mas isso não me dá o direito de achar que ela é culpada de qualquer acusação. É claro que as feministas e seus lacaios não estão nem um pouco preocupados com isso. Já ficou demonstrado que para essa turma existe um complô dos homens para não ouvir as mulheres, o que é justamente o contrário que acontece. Chegamos a um ponto em que a palavra da mulher tem peso de prova e as falsas acusações não resultam em punição para elas. Se isso é um complô dos homens, é um complô muito do fajuto. Em se tratando de violência doméstica, então, a coisa é mais complicada ainda. É muito pior. Qualquer acusação já basta para o homem ficar fichado e ser impedido de arrumar empregos em diversas áreas, mesmo sendo um sujeito inocente. É o caso da OAB, que não permite que formados em direito façam a prova para serem advogados, caso tenham um registro na Lei Maria da Penha, mesmo que não tenham sido condenados. É incrível, mas o homem é punido mesmo sendo inocente. Eu trago aqui o áudio de uma reportagem que fala sobre as falsas acusações. O link será deixado para vocês assistirem. Vamos para o áudio. Foram registrados 610 casos de comunicação falsa de crime. Isso representa que a cada 2 dias foram registradas 3 ocorrências de denúncia caluniosa. Os dados são da Secretaria de Segurança, com alerta de que a denúncia falsa pode acabar com a vida de uma pessoa inocente e atrapalhar o trabalho da polícia. Além disso, é bom lembrar que isso também é considerado um crime passível de punição. Vamos ver. É difícil encontrar quem nunca tenha sido vítima dela, da fofoca. Fala a respeito de comportamento, né? Que é difícil. Fofoca. Veja só como a matéria ela é tendenciosa. Eles estão tratando isso, uma falsa acusação, como fofoca. Se a gente se dá bem com os próximos, daí nesse sentido mais ou menos. Isso, às vezes é o que você faz demais também, é motivo de reclamação. Estão sabendo de alguma fofoca que contaram sobre você? E aí, como que você faz? No começo ficar chateada, né? Nervosa, depois tentar provar que tá falando a mentira, né? Perguntou que eu tava trabalhando de uma coisa que é feia e era uma coisa que não tinha nada a ver, tipo, daí me dei mal, né? Porque daí fica a família inteira falando coisas da gente que não são verdades. Alguém que inventou alguma coisa, como eu tenho uma esposa maravilhosa, que eu digo que é a esposa que eu tenho, então não deu em nada. E foi uma falsa acusação? É uma falsa acusação, com certeza. Esta mulher administra uma das páginas paranaenses mais famosas no Facebook. Ela sabe que na internet, fofoca vira um problema sério. Pede muito respeito entre as participantes. Olha, mas antes de acontecer essa moderação prévia, nós já tivemos até casos de uma esposa expor a amante do marido, a foto da amante do marido, e a menina era menor de idade.
imagem. Então isso, mesmo a hora que soube, mas 15 minutos, que estrago que não faz, né? Num grupo de 500 mil pessoas essa exposição. Fofoca que evolui para calúnia e que pode se transformar numa denúncia falsa. No ano passado, uma jovem de Curitiba mobilizou meses de investigação policial após relatar que foi vítima de estupro dentro de uma universidade da capital paranaense. Sabe o que a polícia concluiu? Que ela estava mentindo. Foi só uma versão, foram as versões, né? Cada vez que a gente confrontava, ela modificava algum dado. Então a gente viu que não estava batendo com o que a gente já tinha apurado. Os retratos foram inventados por ela, né? Ela não disse que assistiu alguns filmes, alguma coisa por lá e... Quem está falando aqui é a delegada. Inventou os retratos. No final ela se mostrou arrependida. Falou que tinha problemas emocionais e também financeiros. Mas casos como dessa jovem, infelizmente, não são os únicos. Pelo contrário, os registros de denúncias falsas estão aumentando em todo o Paraná. Só para você ter uma ideia dos números, em 2017 foram registrados 610 casos. Já no ano anterior, de 2016, foram 559. O aumento de 2016 para o ano passado foi de mais de 9%. É como se a cada 2 dias, 3 denúncias falsas fossem registradas no Paraná. Esta delegada sabe bem o tamanho do prejuízo que isso representa a outras investigações. Cada vez que uma pessoa faz um registro falso, ela tem que ter a consciência de que está sendo despendido mão de obra da polícia, que é pouca, para fazer toda uma investigação de levantamento desse delito e que enquanto isso eu estou deixando de investigar e botar atrás das grades um criminoso que efetivamente praticou um crime. Porque veja como isso é sério. É feito todo um acompanhamento pelo Hospital de Clínicas, pelo Hospital Evangélico dessa mulher por meses. Veja, também eu tenho gasto do dinheiro público, porque essa mulher vai ficar sendo acompanhada pelos órgãos, não só o órgão de segurança pública, mas também o órgão de saúde. Quem pratica uma denúncia falsa pode incorrer em 2 crimes: denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime. Quem mente pode até ser preso e pegar uma pena superior a 2 anos. Os motivos que levam alguém a mentir sobre outra pessoa para a polícia são muitos. Parte da violência sexual a gente percebe necessidade de fazer aborto, necessidade de tomar coquetel, né? Porque teve uma relação sexual às vezes com uma pessoa desconhecida e aí fica com medo por não ter usado preservativo ou com medo de ter engravidado e quer tomar o coquetel, quer tomar a pílula no dia seguinte, né? De uma maneira gratuita, receber todo o acompanhamento. Já tivemos casos em que a pessoa fez isso para chamar a atenção de algum familiar ou de um ex-namorado, né? Por exemplo, saiu da casa do ex-namorado e fala que foi estuprada porque o ex-namorado não quis levá-la para casa. A gente viu depois, percebeu-se como um pano de fundo possível. Isso, né? Uma necessidade de chamar atenção. Uma necessidade de justificar uma traição, às vezes, né? Ou de se justificar para os pais, às vezes no caso das adolescentes, das jovens, né? Justificar para os pais o fato de ter passado uma noite, um fim de semana fora de casa. Então vale sempre a dica: antes de acusar outra pessoa, tome cuidado e tenha plena certeza do que você está falando. Às vezes, quando você está falando mal de alguém, você está dizendo o quê? Eu não estou olhando para as minhas imperfeições, eu não estou olhando para a minha vida, porque eu estou olhando para a vida do outro e estou dizendo que o outro não é perfeito e que talvez eu seja. Então, eu me policio para não fazer fofoca. E tem muito aquela coisa também do WhatsApp, né? Que as pessoas trocam áudios ou trocam mensagens de texto com conteúdo de fofoca, falando da vida alheia. E como as notícias às vezes viralizam, tem pessoas que são até linchadas por uma falsa denúncia. Então há de ter muito cuidado. E também aquele adulto, porque quando a gente está falando de criança e adolescente, são seres que o psicológico não está totalmente formado. Então a gente também tem que entender a criança ou adolescente que fez uma denúncia, que de repente ele não está ali com a sua formação psicológica no 100% e tem que saber conduzir e às vezes perdoar e tratar esse indivíduo. Mas falando de pessoas adultas que fazem denúncia, intencionalmente,
elas também têm que ser esclarecidas e elas muitas vezes são puníveis por lei também. A gente tinha que voltar àquele básico, assim. Como você se sentiria se fosse você, naquele momento, né? Você sem a possibilidade de resposta, né? Que é o que acontece. Então, eu acho que é uma covardia. Então, o que está faltando hoje em dia é a responsabilidade das pessoas. Quem não tem o que fazer, não ficar falando mal da vida dos outros. É ruim, né? É ruim. Foram registrados Então, percebam que a denúncia é muito importante. A nossa denúncia sobre as falsas acusações. Se nós nos calarmos, daqui uns dias mijaremos sentados e não poderemos nem discutir com a mulher, porque em algum tipo de enquadramento nós cairemos. A espiral do silêncio funciona assim. O objetivo é calar qualquer voz discordante até que o único discurso seja o progressista. E isso tudo, infelizmente, amparado com a ajuda dos infames cavaleiros medievais, pilantras domados, sujeitos incapazes de reação. Uma classe traidora, pusilânime, que eu torço para serem depenados em uma vara de família. Eu não consigo deixar de ter indignação com esses sujeitos. Receber ataques de feministas, modernetes, isso é normal. Mas ter essa corja lambe-salto protegendo as mulheres, como se elas fossem incapazes de mentir, enganar e causarem mal, é profundamente decepcionante. Era isso aí, pessoal. Até mais.